Audio Jungle. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Rochas da Saúde. Aqui nós vamos trazer as informações mais variadas sobre saúde e bem-estar. Hoje tenho a honra de receber um médico incrível que me ajudou há muitos anos atrás e hoje estamos aqui para recebê-lo como entrevistado no meu programa. Estejam conosco o Dr. Ali Mohamed, perdão. Ele é médico otorrinolaringologista pela USP. Ele tem residência no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Tem especialização em laringe pelo HC e hoje em dia é médico assistente no HCFM USP e dá aulas por lá e ajuda pessoas como eu. Doutor, muito obrigado por aceitar o convite e acho que para começar, para sanar a dúvida de muita gente, o que seria um médico otorrinolaringologista, esse trava-língua grande? Primeiro, eu queria agradecer o convite, Pedro. Para mim é emocionante estar aqui com você. Te conheci como um paciente, 3 anos de idade, e agora você vai ser meu colega em breve. Então, isso para mim é muito emocionante. Um otorrino é uma especialidade médica, uma das mais abrangentes da medicina. A otorrino, o nome já diz, ela cuida de doenças do ouvido, do nariz e da laringe. É uma especialidade que tem um foco clínico e cirúrgico em todas essas doenças. E não apenas doenças estruturais dessas regiões, mas também doenças funcionais. Então a gente esquece que, por exemplo, o tratamento do equilíbrio, as questões de tontura também são do foco do otorrino. As questões de alergia também são do foco do otorrino. Tá? E muitos tumores desses tratos também podem ser tratados por otorrino. E mais recentemente, com o avanço da medicina, a base do crânio também virou uma área do otorrino, tanto a base anterior de crânio nas queixas do nariz, relacionadas ao nariz, e quanto a base lateral relacionada ao ouvido. Tá? Então, o otorrino, eu recomendo, gosto muito do que eu faço, sou feliz com o que eu faço. Então, para quem está pensando em otorrino, é uma especialidade bem ampla, bem interessante. Atende adulto, criança? Atende adulto, eu falo que é de 0 a 100. Adulto e criança, a gente está atendendo. É uma bem ampla em termos de população, em termos de trabalho do que a gente pode fazer. Porque acaba que o otorrino fica. Ele cuida das ites, da rinite, da sinusite. O que seria a rinite alérgica? Ou não alérgica também? A rinite é uma resposta inflamatória a algum fator que provoca a rinite. Então, ela pode ser de origem infecciosa, quando a gente tem reação a um vírus, ou alguma bactéria. E ela pode ser também alérgica quando a gente tem reação ao alérgeno específico. O mais comum é pó, ácaro. Então, tudo isso pode levar ao aparecimento de uma rinite. E a rinite, ela se caracteriza clinicamente quando o paciente tem queixas de obstrução nasal, de espirros, de coceira e de secreção, que habitualmente, quando o quadro alérgico inicial, é uma secreção clara. Uma secreção parece água, assim. E ela pode evoluir para sinusite? Como que funciona? Difícil a gente falar que uma rinite evolui para sinusite. Normalmente, a sinusite é consequência de um processo de rinite. Tanto que o nome que a gente deve ver com frequência é rinocinusite. É uma infecção, uma continuidade. Os seios paranasais, os seios da face, eles são uma continuidade da mucosa do nariz. Então, muitas vezes, a infecção, o aspecto inflamatório, ele acomete as duas regiões, tanto o nariz quanto os seios. E, e como que você encontra essas pacientes? Qual que é a prevalência na população? Eu, por exemplo, sou um deles, De né? De rinite, rinite. rinite alérgica é uma entidade muito frequente e muito comum. A gente mora em São Paulo, que é uma cidade altamente poluída, e isso gera muita alergia. Então, eu falo que praticamente é o dia a dia do nosso consultório, paciente com rinite. Não sei falar com exatidão números de quão prevalente é, mas te garanto que é muito prevalente. Mas ela tem algum tratamento? A pessoa nasce com Tem. rinite, vive com rinite, morre com Normalmente a rinite? pessoa ela pode se sensibilizar com alérgeno com rinite. Então, às vezes você não teve contato com aquele fator, por exemplo, animal doméstico. Então, a pessoa nunca teve contato com gato, com cachorro, e ao ter o contato com esse animal pode desencadear a crise. Tá? O tratamento ele vai envolver cuidados com o ambiente, é entender o que está provocando a alergia no seu ambiente e cuidar disso para tentar eliminar. E também com o uso de medicação, histamínicos, corticoides nasais.
E o ponto fundamental que agora voltou a ser divulgado amplamente por aí, que é a lavagem nasal. Ah, sim. A lavagem nasal, ela ajuda muito a clarear essas secreções, a tirar os fatores que provocam alergia e com isso prevenir a ocorrência de infecções. E e só o otorrino que trata da rinite, para o pessoal que depende do SUS? Então, essa é uma outra parte que eu acho legal da otorrino, essa interface com outras especialidades. Então, a rinite alérgica ela é habitualmente tratada pelo otorrino, mas pode ser tratada pelo alergologista, pelo próprio pediatra também, quando o paciente é criança, e isso pode ser tratado por essas especialidades. Perfeito. Agora a gente tinha comentado da rinocinusite, né, a Uhum. sinusite. Ela tem vários tipos, né. Poderia comentar mais sobre elas? Então, a principal diferença que a gente tem que entender é quando a sinusite é aguda ou quando ela é crônica. E o que determina isso é o tempo de instalação da doença. Então a gente fala que uma sinusite é aguda quando a instalação dela é em menor tempo que 12 semanas. Então 12 semanas é o fator que vai falar para a gente se ela é aguda e quando é mais que 12 semanas ela é crônica. O quadro clínico ele é muito semelhante. Então habitualmente o paciente vai se apresentar com o nariz entupido, com secreção amarela ou esverdeada, eventualmente tosse, e dor de cabeça. Por isso que muitas pessoas, a qualquer dor de cabeça, eles falam que elas têm sinusite. E não é bem assim. Não é toda sinusite que vai gerar dor de cabeça e o contrário, não é toda dor de cabeça que é causada por sinusite. E também não é toda sinusite que precisa de antibiótico também, né, doutor? Exatamente. Então, os quadros recentes, de dias, normalmente a gente acaba não deixando antibiótico. Próprio porque são quadros habitualmente virais. Então, são quadros que tendem a se resolver sozinhos, com lavagem, com repouso, com medicação sintomática. E uma pergunta minha, a rinocinusite viral, né, ela Uhum. pode evoluir para bacteriana? Como que funciona? Ou sempre já começa bacteriana e Normalmente, ela não começa bacteriana, normalmente ela começa ou viral ou por fator alérgico. Então, ou esses 2 fatores eles vão quando não são bem tratados ou quando não se resolvem, aí eles evoluem para quadros bacterianos, por acúmulo de secreção, por obstrução de local de drenagem, uhum. tá. E outra coisa que é importante ressaltar, principalmente nas sinusites crônicas ou nas agudas de repetição, é se o paciente tem algum fator anatômico que está obstruindo a drenagem de secreção. Então, muitas vezes, um desvio de septo num lugar mais caprichoso, se o paciente tem algum pólipo. Então, sempre é importante examinar a cavidade nasal para avaliar se tem alguma coisa gerando esse fator. E os pólipos, o que que são? Que pelo que eu vi parece ser uma coisa que dá muita aflição, né, é É, uma ma- pelinha, né, mas o pólipo, normalmente, ele dificilmente ele vai sair do nariz. Normalmente, ele fica lá dentro do nariz. mas é bem profundo, É né. profundo, é bem perto de uma região onde tem a drenagem de secreção dos seios da face. Hum. Os pólipos são formações inflamatórias, elas secundárias à inflamação, elas são formações já descritas desde a antiguidade, elas parecem cachos de uva, assim, que podem obstruir e formar secreção. Tá? Elas podem ser relacionados à sinusite crônica, mas tem um tipo específico de pólipo, que a gente chama que é o pólipo antrocoanal, que é um pólipo que nasce no seio maxilar e desce para fossa nasal sem ter essa relação com sinusite crônica com aspecto inflamatório. E outra pergunta da sinusite crônica, mais curiosidade minha. O paciente com sinusite crônica que tem pólipos ou ele tem alguma doença genética, né, dos cílios, ele sempre vai estar com aquela dor da sinusite constantemente ou passa e vem em períodos? Não dá para saber, depende do paciente. Então, paciente que tem doença de cílios, de movimento mucociliar, por exemplo, o paciente com fibrose cística. Uhum. Então, é um paciente que tende a formar mais pólipo, tanto que uma das causas de pólipo em criança é a fibrose cística. Esse paciente ele vai ter infecções recorrentes porque ele não consegue clarear. Mas na minha visão, dificilmente o paciente desse vai ter dor de cabeça. Ele vai ter mais queixa de obstrução nasal e de secreção amarelo esverdeada. Porque normalmente a dor de cabeça ela é muito frequente em quadro agudo. Uhum. Quadro crônico, dificilmente ele vai dar dor de cabeça. E aí eu ouvi falar que hoje em dia tem até, além da cirurgia, né, da remoção, Uhum. tem a imunoterapia, né, para o Isso, imunobiológico. mas os imunobiológicos, eles agem mais em paciente com rinocinusite crônica com pólipo, Uhum. tá? Então, por alteração de eosinófilo, alteração de mediador inflamatório, esses imunobiológicos vão agir nessa localidade, diminuindo a incidência dos pólipos.
E aí, com isso, lógico, o paciente tende a ter menos episódios agudos de sinusite. Uhum. Mas essa relação ela é do imunobiológico mais com os pólipos que com a sinusite crônica. E, por exemplo, uma criança que nem eu, o que que poderia ocasionar de complicação? Uma sinusite que não foi tratada, que piorou? Então, as complicações mais frequentes são as complicações que a gente chama de orbitárias, que são relacionadas ao olho. Uhum. Os seios da face, principalmente o etimoide, ele é muito próximo ao olho. Então, muitas vezes esse processo inflamatório infeccioso, ele se estende para a membrana que envolve o olho e com isso levando a infecções, a abscesso, tá vendo? E às vezes, casos mais graves, pode ter até complicações intracranianas, então abscessos dentro do cérebro provocados por um episódio de sinusite. Perfeito, perfeito. Ainda bem que tem o senhor, né, para lá ajudar. Ainda bem que foi detectado precocemente. Sim. E comentando, a gente tinha falado sobre o desvio de septo, Uhum. porque é a moda do momento, né? Eu tenho desvio de septo, tenho que operar. O que que é o desvio de septo? E todo mundo tem que operar o desvio de septo? O septo nasal é uma estrutura que divide o nariz em dois. Então, ela divide o nariz em fossa nasal direita e fossa nasal esquerda. Ele tem componentes cartilaginosos, que são os mais anteriores, mais na frente, mais posterior mais posterior, mais inferior, ele tem componente ósseo. Tá? Desvio de septo quando eu tenho alguma desvio dessas estruturas da linha média. Então, ou para o lado direito, ou para o lado esquerdo, ou para os dois. Tá? As pessoas normalmente nascem com isso. Então, a pessoa que tem desvio nasce com desvio, fica com desvio. Ou eventualmente provocados por trauma. Então, caiu, bateu o nariz, brigou na rua, no futebol, Levou uma deu cadeirada. uma cadeirada no debate. Pode ter desvio de septo. A gente só costuma operar o paciente que tem queixa. Então, olha, eu tenho obstrução nasal e a gente examina o paciente, faz uma história clínica e vê que essa obstrução nasal é relacionada a esse desvio, a gente vai indicar cirurgia para esse paciente. Mas eu não vou indicar cirurgia para 100% das pessoas que têm um desvio. Mas ela é muito prevalente, assim, em termos de. Eu não tenho números, mas assim, é altamente prevalente. Muitas vezes é achado de exame. Então o paciente vai no pronto-socorro, faz uma tomografia de crânio, por um motivo outro, e vem no laudo desvio de septo. Aí você olha, vê que é um desvio muitas vezes pequeno. E eu falo, varia muito de um paciente para o outro. Muitas vezes desvios pequenos incomodam, o paciente precisa operar. E desvios muito grandes, o paciente não tem queixa e você não precisa operar. Então, varia muito de paciente a paciente. E aquela questão de, por exemplo, às vezes você sente que você vai inspirar o ar e sente que uma narina puxa mais ar do que a outra. Isso é consequência de desvio de septo ou é outra coisa? Isso é fisiológico. A gente tem uma coisa que chama ciclo nasal. Então, em tese, você nunca respira pelos dois ao mesmo tempo. Você respira por uma fossa nasal, depois de um tempo vai para o outro lado. O que o desvio de septo pode fazer? Ele pode dificultar a sua respiração daquele lado que você precisa respirar. Então, sei lá, chegou a sua vez de respirar pelo lado direito, mas você tem um desvio grande e está obstruído. Você vai sentir muito mais essa obstrução. Por isso que a gente fala que tem paciente que não precisa operar, que ele não tem queixa, ele toca o barco. Uhum. Né? Mas é isso. Perfeito. E descendo um pouco, indo mais para trás do nariz, a gente tem muitas crianças que precisa operar adenoide, tem hipertrofia da adenoide. O que que seria isso? E por que que é importante elas serem operadas quando indicadas? Perfeito. Então, a adenoide é uma estrutura, ela é um órgão linfóide. Então, ele tem estruturas de defesa. E ele fica localizado na transição do nariz para a faringe, para a garganta. Tá? O aumento disso, ele pode levar crianças a respirar de boca aberta, ter nariz entupido, e o crescimento lateral da adenoide ele pode influenciar na tuba auditiva, que é um canal que liga o ouvido com o nariz. Então, que pode levar as crianças também a terem otites de repetição ou até queixas de não ouvir muito bem. Por que é importante operar a adenoide nos pacientes que precisam? Porque a adenoide também ela pode dar distúrbio de sono. Então, as crianças, além de ronco, elas têm um sono muito agitado. São crianças que as mães e os pais vão te falar, é criança que acorda muito. Então, ela acorda muito. É uma criança que tem baixo rendimento na escola pelo fato de dormir mal. Ela tem problemas de audição também decorrente dessa obstrução da tuba auditiva. Isso é importante. E essas crianças, normalmente, elas respiram pela boca, respiram de boca aberta. E isso, a longo prazo, traz alterações na face das crianças. Então, além dos dentes irem para frente,
o céu da boca sobe, então altera toda a anatomia facial e eu não vou ter como corrigir isso enquanto não resolver o principal fator, que é o nariz entupido. Não altera também o tórax, doutor? A longo prazo, essa respiração pode levar às escavações no tórax mais afundado, que chama pectus excavatum, Uhum. por conta de respiração oral, por conta de fazer força para respirar. Perfeito, perfeito. E se ela não operar, ela precisa, porque dá uma apneia obstrutiva do sono, né? Sem Mas é dúvida. uma que não precisaria do CPAP, né? Que resolveria cirurgicamente. É difícil a gente indicar CPAP para uma criança por hipertrofia de adenoide. CPAP normalmente a gente deixa mais para adulto, né? E criança a gente resolve com cirurgia, porque é uma cirurgia relativamente rápida, uma cirurgia de baixo risco, é uma cirurgia, acredito que seja em criança, uma das mais feitas no mundo. Não sei se compete com hernia inguinal em criança, mas acho que são as duas cirurgias mais feitas no mundo É, disparado. E é uma coisa que resolve muito a vida da criança. Eu falo para os pais quando eu vou operar, você vai ter outro moleque em casa. E aí no dia seguinte a criança está completamente diferente e muito melhor. em vez de levar na benzedeira, leva no otorrino pra Leva no operar a otorrino, adenoide, né? otorrino, o moleque parar de mexer na cama à noite. Sim, tadinho. E outra questão que comenta-se muito é a retirada das amígdalas, né? A tonsilectomia. Uhum. Por que que ela seria indicada? Por que que muitas vezes depois dos 6 anos fala assim, olha, não precisa mais? Porque assim, a amígdala até os 6 anos ela pode crescer. A partir dos 6 anos ela pode retrair ou deixar de crescer, gerando sintoma para o paciente. Então, nas crianças, a principal indicação para retirar das amígdalas é o aumento delas, é a hipertrofia. Porque muitas vezes as questões do sono que a gente falou na adenoide, elas não são relacionadas só à adenoide. Elas também são relacionadas ao tamanho das amígdalas, que são amígdalas muito grandes, que obstruem a noite, também levando a quadros de apneia obstrutiva. Infecção também, né? Então, era Recorrente. outra infecção recorrente. Então, tem crianças que a gente pega no consultório que tomam antibiótico uma vez a cada 2, 3 meses, Uhum. uma vez por mês, ou crianças que já tiveram como consequência dessa infecção um abscesso, que é uma coleção de pus que fica atrás da amígdala, e um ou dois abscessos desses já indicam a remoção da amígdala para evitar a formação de um novo abscesso. E uma coisa que me veio à cabeça agora, assim, Claro. mas não sei, acho que é muito uma viagem espacial. Mas isso daí não aumentaria, porque as infecções de garganta por Uhum. algumas bactérias levam com outras complicações autoimunes até. Sim, sim. Isso reduziria muito isso ou não? Seria muito relativo? Então, isso acontecia muito antes de termos antibióticos muito adequados. Então, quais eram as principais complicações sistêmicas das amidalites? Febre reumática e glomerulonefrite. Então, Uhum. doença do coração e doença no rim. Mas isso, com o uso precoce de antibiótico, evitar que você tenha exposição a esse antígeno, essas doenças caiu muito a incidência delas. Uhum. E tanto que antigamente se indicava a amidalectomia para todo mundo para justamente não É, eu pensei nisso. não ter essas doenças. Eu falo que na época dos meus pais, a indicação de amidalectomia era ter amígdala. Ponto. Se a pessoa precisa operar, não precisa operar, precisa porque ela tem. O importante é que ela não tenha. Porque as pessoas tinham medo dessas doenças, Uhum. né? Depois entrou numa fase que não operava-se ninguém, porque tudo se controlava com remédio, e agora a gente realmente opera quem mais precisa por conta de hipertrofia, infecção, abscesso, ou algumas doenças autoimunes em criança, tem uma doença que chama síndrome PIFAPA, que ela leva a amidalites, aftas, linfonodomegalia, e o tratamento, um dos tratamentos preconizados é a amidalectomia para resolver esses sintomas. Acho que antes da gente ir para outro tema, tinha comentado dos abscessos cervicais. Certo. Que são eles? Como que a gente faz? Eles são muito perigosos? O abscesso cervical profundo, ela é uma infecção secundária a algum foco, normalmente na boca ou na faringe, que pode levar a extensão do pus para dentro do pescoço. Tá? Então, eles são altamente graves quando se estendem para espaços profundos. Então, eles podem ficar perto da carótida, da jugular, eles podem ficar perto de glândula, podem ter obstrução de via aérea, trombose. Então, é uma entidade muito grave. E uma outra causa, além das amidalites que a gente conversou, que pode dar isso, são infecções dentárias. Então, muitas vezes, o paciente que não cuida muito bem dos dentes, ele pode ter infecção nesse dente e essa infecção de secar até
o pescoço. E isso precisa de cirurgia com rapidez. Mas uma coisa que eu não me ficou clara é se o perigo é que ele vai criar uma massa, vai crescer um negócio e vai obstruir, ou se ele vai ter um risco muito grande de dar septicemia. Então, septicemia pode acontecer com abscesso pequeno até. O risco do abscesso da evolução é ele dissecar para outras estruturas dentro. E ele pode dissecar por alguns espaços, chegar até o mediastino. Uhum. E aí precisa de cirurgia no tórax para conseguir tratar a infecção toda. Por isso que é o nosso medo, por isso que é a urgência sempre de tratar um abscesso cervical. Perfeito, perfeito. E tratamento é drenar e antibiótico, né? Cirurgia e É, antibiótico. perfeito. E acho que um pouco mais, falando um pouco mais de voz, né? Uhum. Muitas pessoas, principalmente professores, né, que tem que lidar, a gente que tá aqui falando, Falando. tem a questão, queixa muito de rouquidão, de a voz às vezes não ser tão agradável. Que aconteceria isso? Então, acho que uma coisa que é importante é que na área do otorrino, lógico, o otorrino detecta todas as alterações de voz e encaminha para as especialidades que podem ter correlação. Mas muitas vezes a alteração de voz ela não está na corda vocal, mas está no problema sistêmico, por exemplo, neurológico, endócrino, que pode levar à alteração da voz. O que a gente vê mais são alterações das próprias cordas vocais. É o que você falou, professor, advogado, pessoas que falam muito, gostam até só de conversar por hobby, não Aham. profissionalmente. Elas podem ter lesões nas cordas vocais pelo próprio trauma vocal, pelo próprio abuso. E a gente não pode esquecer também dos pacientes que fumam e usam álcool, principalmente a associação dos dois, porque eles são fatores de risco para lesões malignas ou até para lesões que a gente chama de pré-malignas, são lesões que podem evoluir pela exposição a esse fator de risco. E uma pergunta minha agora que me surgiu, que a gente comentou Hum. das neoplasias. É o otorrino ou o cirurgião de cabeça e pescoço? Ou os dois que cuidam do cânceres, tumores de cavidade oral? Os dois. São especialidades muito relacionadas, são muito próximas, a ponto dos dois cuidarem disso. Então, Uhum, isso não tem uma, isso só um cuida e só o outro cuida. Acredito que os dois cuidam e cuidam juntos. Não é uma uhum. coisa muito separada, não. E o que eu quero ressaltar em relação ao rouquidão é que passou de 15 dias e a pessoa ainda está rouca, é importante procurar um otorrino para examinar as cordas vocais, fazer uma laringoscopia, uma nasofibroscopia e ter o diagnóstico da causa dessa rouquidão. Também indo depois de rouquidão, já que a gente tá descendo, e às vezes tem muito idoso, né, especialmente, que teve um AVC ou que tem alguma Uhum, sequela neurológica, que tem essa broncoaspiração, né? Tem que precisar uhum. de cuidados especiais de um otorrino ou de fono, né, para conseguir engolir melhor. O senhor pode contar mais pra gente sobre isso? Acho que assim, esses pacientes de disfagia, eles são acompanhados por uma equipe que tem os dois. Acho que é importante segmento, tanto com o otorrino quanto com a fonoaudióloga, para ter o diagnóstico, ter o tratamento, diagnóstico pelo otorrino, o tratamento pela equipe de otorrino e de fono juntos. Isso acontece por diversas alterações neurológicas, tanto na laringe, na proteção da via aérea, porque a principal função da laringe não é a gente falar. A principal função da laringe é proteger o pulmão. Essa é a função da laringe. E o humano adquiriu essa questão da fala por evolução, por processo evolutivo. Então, o otorrino entra nisso que ele estuda muito a laringe, a gente estuda muito a função da laringe, se o paciente tem sensibilidade na laringe, se ele pode broncoaspirar ou não e qual seria o motivo dessa broncoaspiração, tá? Isso pode ser tratado ou com terapia, com fono, com exercício para ajudá-lo ou eventualmente com medicações. Então, muitas vezes um paciente que tem uma neuropatia, ele não consegue detectar a saliva. Então, a gente detecta a saliva, a gente tosse, a gente engole. Mas muitos do paciente com alteração neurológica, ele não consegue detectar isso. Então, o que ele faz? Isso vai descendo para o pulmão. Por isso que a broncoaspiração. Muitas vezes a nossa atuação ela é na diminuição dessa quantidade de saliva. Da cialorreia, Da né? cialorreia. Então, a gente cialorreia ou cialorreia externa, que o paciente está babando, Tá em babando. português claro, ou paciente que tem isso indo para o pulmão. E aí, com isso, a gente consegue dar medicações, suporte para ele não ter mais essas aspirações e não correr o risco de ter uma pneumonia. Perfeito. E tem todas as indicações, né? E aí tem que Tem, readequar. adequar dieta, às vezes tem paciente que a gente faz o estudo nele de deglutição e vê que, olha, esse paciente não tem condições de comer por boca.
Então ele vai comer por uma via alternativa, ou uma sonda nasogástrica, ou uma gastrostomia. Aí vai depender de cada paciente, de caso a caso. Uhum. Aí o otorrino, tipo, não é o otorrino que vai fazer. Uma pergunta muito boa, mas não é o Não, otorrino que vai. Ele vai indicar a gente vai para indicar. outro Para cirurgião outro fazer. cirurgião, normalmente cirurgião do aparelho digestivo, cirurgião Uhum, geral que faz a gastrostomia, uhum, ou atualmente isso é feito por endoscopia. O pessoal da uhum. equipe da endoscopia consegue Ah, fazer é? uma Ah, que gastrostomia legal. para agilizar, para ter menos risco, menos morbidade para o Que paciente. legal, que legal. Agora, porque aqui a gente migra para outra parte, né? Do Vambora. otorrino, a gente passou. Agora vamos pro ouvido, né? Boa. O ouvido, como que ele funciona? Como que a gente escuta, na realidade? Aí vem Uma aula. é um Não precisa mecanismo ser uma é um coisa. mecanismo muito complexo, porém fascinante de como o ouvido funciona, né? Então, o ouvido, a gente capta o som, as ondas sonoras. Essas ondas sonoras, elas são transmitidas pelo pavilhão auricular para dentro do conduto até encostar na membrana. E elas são transmitidas, é um sinal mecânico. Então, essa onda sonora ela vai vibrar a membrana, vai transmitir a partir dos ossículos que vão encaixar na cóclea. E a partir dali, esse movimento mecânico ele vai movimentar um líquido que fica dentro da cóclea. Dentro dessa cóclea, a gente tem as células, a gente chama de células ciliadas. São células, esse movimento dessas células, ele vai transformar esse sinal mecânico num sinal elétrico. Então, eu vou transformar isso de uma coisa mecânica que eu estou escutando para um sinal elétrico, para o nervo transmitir para o cérebro para a gente conseguir interpretar. Bem simples, é Sim, isso. é uma neurociência, mas é que precisa Sim, sem dúvida. pra Sem gente dúvida. entender as próximas coisas que a gente vai falar agora da falta da audição, Sim, né? sim. Porque eu lembro que isso nem passando pelo otorrino, um Uhum. trabalho voluntário que a gente foi fazer no Rio Grande do Sul, que a gente foi ver, assim, vários idosos, que você pensa, nossa, idoso, o vovô não escuta direito, mas porque tinha aquela rolha de cerúmen, né? O que Sim, seria sim. isso? A rolha, assim, primeiro falar da cera. A cera, ela é uma substância produzida por algumas células na pele que recobre o conduto auditivo por dentro. E elas têm substâncias que combatem bactéria, combatem infecção. Elas são uma proteção para o ouvido. Então, muitas vezes tem pacientes que têm um ritmo aumentado dessa produção. Então, ele produz uma quantidade muito grande, que aí pode obstruir o canal do ouvido e aí o paciente passa a não escutar. Pode acontecer com criança, com adulto, com qualquer um. E muitas vezes isso é empurrado mecanicamente para dentro do ouvido. Pelos arqui-inimigos do otorrino, É isso, que cotonete. é o cotonete, que é a haste com algodão. Mas não é só o cotonete. Já vi cotonete, chave de carro, Nossa. grampo, clips, o que você quiser, tampa de caneta. As pessoas empurram cera para o ouvido por qualquer forma. E esse acúmulo leva a uma perda de audição. Quando o paciente vem e fala que não está ouvindo, a gente torce para ser cera. Porque cera é rápido e é resolutivo. Você limpa a cera, o paciente sai ouvindo. Eu falo Aham. que é próximo do milagre divino. Então o cara não vem sem escutar e sai escutando, Uhum. né? Mas cera é uma coisa bem simples da gente tratar e bem frequente na população. Lógico, não é só não pode usar cotonete, mas não é só o cotonete que é culpado, Sim. né? Então a gente tem que cuidar de todos os outros fatores que podem acontecer. Mas rolha de cera incomoda muito o paciente. Então, só quem já teve sabe. Mais uma pergunta agora que comentamos que não pode se usar. Como que você limparia o ouvido ao certo? Normalmente a gente espera essa própria cera ser eliminada naturalmente. Então, quando acabar o banho, só virar a cabeça na própria toalha, já sai o excesso que precisa sair. O resto que ficar dentro do ouvido é uma proteção para o seu ouvido, uma proteção mecânica. Porque muitas vezes essa haste com flexível, o que, que ela vai fazer? Ela pode gerar trauma na pele que cobre o seu ouvido por dentro. Então pode levar a otites externas, que são infecções no canal do ouvido, na pele que cobre o ouvido por dentro. Por isso que a gente pede para não usar. Uhum, Tá? uhum. Mas acabou o banho, só virar com a cabeça sai o excesso que precisa sair. Isso não é uma coisa que você precisa colocar. E quando começou a sentir que está obstruído, ir na consulta para a gente limpar antes de ter a obstrução, antes de evoluir pro fato de não escutar. E quem que tá mais sujeito a ter essa rolha de cerúmen? Vai ter formação? É mais idoso? É genético? Difícil saber. Existe um fator genético que vai depender muito da composição da cera. Então existem ceras mais que têm um componente maior de líquido, Uhum. existem ceras que são mais secas.
Então, cada paciente tem uma cera diferente, né? Cada um com a sua cera. Tem grupos raciais que tem cera que parece, eu falo que parece pó, parece farinha, assim. Uma cera mais branca. O que a gente sabe, por ser é uma cor mais amarronzada. Mas tem gente que tem uma cor mais amarela. Então, isso varia muito de um paciente para outro. Não tem como te falar, olha, esse grupo tem mais ou Uhum. não. Lógico, idoso tende a ter mais, porque idoso às vezes produz um pouco mais de cera, acaba não limpando, então fica acumulando muito. Mas não tem um grupo mais específico que produz mais cera ou não. Perfeito. Gente, antes da gente continuar para esse tema, você tinha comentado das otites. Uhum. Tem a otite média, né? Que é o terror dos Isso. pediatras. O que seria isso? A otite média é uma infecção no ouvido médio, como o nome já diz, que é um espaço atrás da membrana timpânica. Tá? Então, isso é muito frequente em criança. Então, falar um pouquinho da otite. Falei da otite externa, que é uma infecção na pele, e essa é uma otite média, uma infecção líquida. Por que ela acontece muito em crianças? Normalmente é um defeito no canal que liga o ouvido com o nariz, na tuba auditiva. Então, ou por aumento de adenoide, ou por alguma compressão nesse canal, ou por alguma má função mesmo. Pacientes têm algumas doenças. Então, paciente com síndrome de Down, normalmente esse canal não funciona muito bem. Paciente com fenda palatina, ele pode não ter esse canal funcionando muito bem. Pacientes com alergia, que podem ter uma quantidade maior de secreção. Ou pacientes alérgicos especificamente a algumas proteínas. Então, muito comum o paciente com alergia à proteína de leite de vaca ter muita otite. Tá? E pacientes sujeitos a muita infecção respiratória. Então, famosa criança de creche. Mas é que, por exemplo, uma pergunta que você comentou agora, mais Aham. conceitual. É, geralmente você fica meio, né? Uma infecção de via aérea superior normal, você às vezes tem dor no ouvido. Uhum. Não é uma otite. A otite seria infecção mesmo. Não teria. Seria uma infecção. A otite seria um quadro infeccioso. Mas não. Mas essa dor não seria da otite. Seria por, sei lá, Pode obstruto. ser da otite, pode ser até por uma disfunção desse canal, sem evidenciar uma otite. Não é. Também, de novo, eu sempre as mesmas coisas. Não é toda dor de ouvido que é otite. E Perfeito. não é toda dor de ouvido que precisa tomar antibiótico. Uhum. Tá? Então, por isso que a medicina tem que ser igual antigamente. Moda antiga, sempre. Isso vale até hoje. História. História do paciente que é importante para guiar o nosso tratamento. A gente tem que tratar o paciente, não os achados de exame. Não dá antibiótico pra todo mundo, que Não. senão vai sair o Exatamente. monstro. Vai selecionar muitas bactérias pela Sim, frente. E além da rolha de cerumen, mais uns idosos, a gente que eu tenho, o vovô não escuta direito. Mas é uma perda natural com a idade ou sempre é uma doença da audição? Pode ser uma perda natural da idade. Coisa que a gente chama a entidade chamada de presbiacusia, que é o envelhecimento do sistema auditivo. Então isso vai acontecer. Com a idade a gente sabe que a gente tem envelhecimento de outros sistemas e a audição também acaba envelhecendo junto. Mas isso é muito específico, a gente faz exames, então na audiometria é detectada essa perda, não necessariamente é doença específica do ouvido. E ainda indo para parte dos idosos, né? Você com o otorrino tem que puxar, a gente tem que puxar o ouvido para eles usarem um aparelho, puxar a orelha para eles usarem um O aparelho de aparelho. ouvido. Aham. Por que que é importante, além da audição? Então, além da audição, assim, hoje em dia a gente tem vários estudos mostrando a associação de demência com perda auditiva. Depressão. Então, o que acontece? O idoso ele não quer usar aparelho, ele tem perda auditiva, então ele acaba não escutando e nisso ele acaba se isolando socialmente. Então, ou ele, não estou ouvindo, não quero saber, e vai se isolando cada vez mais. Ou as próprias pessoas do ambiente social também o isolam. Olha, eu não vou falar porque ele não escuta mesmo, e fica indo para esse caminho. Então, a ideia disso é melhorar a qualidade de vida. Eu pego pesado com o idoso que não usa aparelho. Eu falo, você não vai ouvir seu neto conversar com você. Mas é verdade. Entendeu? Então isso é importante. Você vai perder seus amigos não vão conseguir conversar com você. Mas as pessoas têm um preconceito com o aparelho, porque é uma coisa que vai aparecer, tem um preconceito Tem estético. os modernos Tem agora, né? aparelhos hoje em dia que se conectam com o seu celular, conectam com sua TV, conectam com o seu carro por Bluetooth, você não precisa nem fazer nada, o aparelho já cuida de tudo. E outra coisa que eu falo, nós dois usamos uma questão que é isso aqui. Sim, Porque eu uso óculos para corrigir minha visão, para eu ter uma qualidade de vida melhor. Eu não posso usar um aparelho para melhorar minha audição, que é um outro sentido exatamente. tão importante quanto. Então, eu sempre parto por esses lados, mas é importante porque essa questão do isolamento, do aumento da incidência de demência
em paciente que tem perda de audição. Mas a demência, ela surge por conta do isolamento social ou porque, sei lá, ai, morre neurônio? Pode ser por falta de estímulo, então eu não tenho esse estímulo auditivo e o isolamento social juntos. Ou o Hum, paciente também, normalmente o paciente já tem uma predisposição uhum, genética até essa demência e junta com vários fatores fazendo essa progressão. uhum. E além dessas causas que a gente discutiu, tem alguma outra causa de surdez importante? Uma coisa que é importante, acho que a gente tem que ressaltar isso, é a questão de infecções perinatais. Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que martelar. Muitas vezes, infecções durante a gestação podem levar à malformação dos ouvidos, podem levar à perda auditiva, principalmente, por exemplo, que eu lembrei agora, é rubéola. Então, é importante as gestantes fazerem pré-natal, fazer esse segmento para evitar ter essa doença. E isso leva também as maternidades a ter uns exames, por exemplo, que é a emissão autoacústica, que é o popular teste da orelhinha na maternidade, justamente para isso. E uma outra causa também nas crianças comum que pode causar perda auditiva é a icterícia. Lembra que é aquele acúmulo de Sim, bilirrubina, que fica fica, a criança fica amarela. amarela. Isso pode depositar em regiões da audição e pode levar à perda de audição nessas crianças. Icterícia neonatal, né, que Neonatal, você tá isso, falando. neonatal. Perfeito. Neonatal. E se a pessoa, por exemplo, ela tem uma causa de surdez que, ai, nossa, muito avançada, ela ainda consegue ouvir por outros aparelhos que não aquele famoso aparelhinho de surdez? E a gente sempre tenta com aparelho convencional, que é a prótese auditiva, aquela que é colocada no ouvido. Mas em perdas muito profundas, onde a prótese muitas vezes não resolve, às vezes pode ser que o paciente tenha indicação de fazer uma coisa que a gente chama de implante coclear, que é um eletrodo que fica dentro da cóclea que simula as células que produzem o som e com isso ele pode voltar a ouvir. Então, ou voltar a ouvir quando o paciente perde por alguma doença, ou começar a ouvir quando o paciente já nasce sem audição. Eu ia perguntar se tem que ficar trocando pilha toda hora. Do implante é assim, ele tem vários, é que eu não é como não é da minha prática É, diária, mas eu não não precisa ser em consigo te detalhes. explicar como, mas normalmente a pilha é trocada em peças externas, Ah, não em sim. peças que ficam dentro do ouvido. Então o Uhum. paciente ele tem processador fora do ouvido, ele tem algumas peças fora que fazem com que ele escute. Essa sim talvez precise trocar a pilha, mas lá dentro não precisa não, pode ficar tranquilo. Não precisa abrir a cabeça toda hora para Nossa, trocar a já pilha. pensou? Ah, vou pôr a Duracell. Não precisa trocar a pilha não. E outra coisa agora que as pessoas falam da labirintite, que tudo é labirintite. A labirintite em si, a doença, é muito frequente ou tem uma outra causa mais frequente que as pessoas acabam por confundir por Então vamos lá. labirintite? Labirintite é um termo altamente errado para usar porque as pessoas usam. A gente sempre prefere usar o termo tontura ou vertigem. Mas labirintite, igual usado popularmente, é um termo muito errado. Tá? Labirintite em si é uma infecção de dentro do labirinto, uma complicação altamente rara de ouvido, de infecção de ouvido. Então, a gente sempre prefere falar o termo tontura. A tontura ela pode ser de diversas causas, tá? Desde abuso de café, chocolate doce, até alterações dentro do mecanismo de funcionamento dos líquidos que circulam dentro do labirinto, que é a estrutura responsável pelo equilíbrio no ouvido. Só que a gente também não pode esquecer que uma das coisas que é responsáveis pelo equilíbrio é um órgão dentro do cérebro, que é o cerebelo, que é anexo ao cérebro, que é responsável também pelo equilíbrio. Então, uma tontura, ela nem sempre é causada dentro do ouvido. Se Ela não pode ter causa passa, né? neurológica. Então, por isso que é importante sempre ter essa investigação com o otorrino, para tentar descobrir se essa tontura é de origem no labirinto, que a gente chama de periférica, ou se ela é central no cérebro ou no cerebelo. Mas, por exemplo, vem um paciente que tem uma vertigem que não passa, né? Uhum. É o otorrino que vai tratar o AVC de cerebelo ou Não, a o neurite? AVC, o otorrino, ele pode ter condições de suspeitar de um Uhum, AVC de cerebelo, tentar investigar para chegar nesse diagnóstico. uhum, Mas o tratamento é com o neurologista, uhum, uhum. tá? Mas nosso papel como otorrino é tratar, tentar investigar a causa da tontura e tratar qualquer causa que a gente possa tratar. Mas quando é AVC com neuro, é melhor o neuro ver, Hum. sem dúvida nenhuma. E indo para uma coisa não tão grave, muito frequente, que é aquele
o deslocamento dos cristais do Tais, ouvido. O que certo. que seria isso? Dentro do nosso labirinto, a gente tem líquido. A gente tem um líquido lá dentro que circula e mantém esses canais funcionantes. Por algum motivo, então trauma, diabetes, eh, cristais de sal dentro desse líquido, eles se soltam. Então eles ficam numa região do labirinto, eles se soltam e ficam circulando dentro do líquido. Então o que acontece quando a gente mexe a cabeça rapidamente ao deitar, o líquido tem o movimento dele, mas esses cristais eles continuam outro movimento, por isso que o paciente tem tontura. Mas isso tem um nome técnico, essa doença, ela chama vertigem posicional paroxística Bem. benigna. Então, isso é uma doença, normalmente uma tontura de curta duração, uma tontura de segundos, que pode ter enjoo ou não, esse sintoma é muito associado com tontura, e habitualmente o tratamento disso é reposicionar esses cristais, com manobras específicas feitas pelo otorrino mesmo, para ajudar. Tira com a mão, doutor. Tira, Tira com a mão, tira com isso a é mão. fato. O paciente em uma, duas manobras está resolvido. Está resolvido mesmo. E além disso, das labirintites, tem a enxaqueca, né? Porque É. o otorrino às vezes acaba por mexer por interface otorrino e neuro, né? Neuro, sim. A enxaqueca ela não é só dor de cabeça. Muitas pessoas acham que enxaqueca é dor de cabeça. Mas enxaqueca é uma síndrome neurológica. E um dos sintomas, dois sintomas são frequentes na otorrino com enxaqueca. Um é tontura, que a enxaqueca pode dar tontura, o paciente acreditar que é uma alteração de labirinto e na verdade é uma coisa neurológica de enxaqueca. E também uma outra coisa que é muito frequente o paciente achar que dor de cabeça é sinusite. Você vai conversar, você examina, você vê que não tem nada a ver com quadro sinusal e na verdade é enxaqueca. E essa interface que eu falei lá no começo, a gente tem interface com muita gente. E a neuro nessas questões ajuda muito. E acho que antes da gente continuar nesse tema, voltando, Uhum. acho que é importante dizer, na labirintite todo mundo vai ter que tomar o remédio para labirintite? Na Ou, tontura, não é mas labirintite. perdão, Na perdão, tontura. tontura. Muitas vezes a gente deixa remédio, sim, pode deixar remédio, lógico, também varia de caso a caso. Mas os remédios principais são os sintomáticos, para o paciente parar de ter tontura, parar de ter enjoo, para ele conseguir levar o dia a dia. Mas muitas vezes apenas manobras vão resolver, Uhum. apenas orientação. Mas a orientação de dieta já vai cuidar da tontura, de não abusar de café, de chocolate, de doce. Outra coisa importante é o jejum prolongado, que também pode dar tontura. Uhum. Então, a gente tratando alterações metabólicas, pode ser que o paciente nem precise de medicação. Perfeito. Ainda voltando Bora! para para cefaleia, né? Dores de Uhum. cabeça no geral. Toda cefaleia, dor de cabeça vai ser enxaqueca? Não necessariamente. Muitas coisas podem dar dor de cabeça. Então, até dentro da própria neurologia existe cefaleia tensional, que é diferente da enxaqueca, é diferente da cefaleia em salvas. E é de uso de E do medicamentos uso de também. medicação, que pá, é aquela medicação enxaqueca crônica diária, É. né? E na otorrino, que normalmente as pessoas relacionam com enxaqueca, são alterações nasais. Então, a gente conversou sobre desvio de septo. Eventualmente, desvios de septo caprichosos podem ser causa de dor de cabeça. Uhum, Ou podem ser gatilho para uma crise de enxaqueca. uhum. Então, isso pode levar a crise de enxaqueca causada pelo próprio desvio. E a enxaqueca em si, ela é causada pelo quê? Ela é vasodilatação, né, cerebral. Aí você me pegou, porque eu tenho É. que resgatar meus conhecimentos de neuro da faculdade. Faz tempo. Não, mas tudo Faz bem. tempo. Mas aí eu vou ficar te devendo essa, Pedro, porque Tá, realmente tá. não é meu dia a Não, dia a sem enxaqueca. problemas, sem problemas. É, mas acho que é importante a gente, não sei se continuar nisso, mas quando que você tem que ficar com os olhos esbugalhados e falar, eu tô com dor de cabeça, que você fala, tenho que ir no pronto-socorro. A dor muito forte, dor incapacitante, dor que tem um outro sintoma neurológico, então formigamento, como é que eu vou explicar mais? Uma náusea, vômito, são essas questões. Ou febre, então isso é importante ir no pronto-socorro. Ou Uhum. uma dor, tem pacientes que têm dor de cabeça que sabem, eu vou tomar analgésico vai melhorar. Dor que não melhora com os analgésicos habituais, dor de uma característica diferente do que ele já teve. Olha, essa dor tá diferente do que eu já tive, tá muito forte, tá Pior da incapacitante, minha vida. eu tenho que ir pro pronto-socorro. Perfeito, perfeito. Que pode ser mal alterações cerebrais, né? Cerebral, aí pode Rompeu. ser vascular, uma coisa do tipo no cérebro mesmo. Perfeito. E o que que você mais gosta na sua especialidade, no seu dia a dia? Ah, Pedro, agora você me pegou. Eu gosto de tanta coisa. No meu, assim, eu gosto muito de operar. E
cirurgia pra mim é o que eu falo que eu opero, logo existo. Então, eu gosto muito de cirurgia, cirurgias de criança, que são cirurgias rápidas, altamente gratificantes. Você vê uma criança melhorando é muito bom. E outra coisa que eu gosto no meu dia a dia é de ensinar. Uhum. Eu gosto bastante de ensinar os residentes, de estar no dia a dia ensinando a pessoa começando a operar, aprender a operar, e depois ver ele do meu lado operando na sala cirúrgica no mesmo hospital. Então isso dá muito orgulho para mim, assim. Eu já ganhei 2 vezes prêmio de assistente Ah, homenageado na residência, que legal. por conta dessas questões de ensino e cirurgia. Quando junto os dois, acho que é o que eu mais gosto mesmo. E o que que você acha que vai ser o futuro da otorrino? Vai ser um robô que faz rinoplastia nas pessoas? Ó. Rinoplastia é um assunto complexo. Mas, assim, rinoplastia, lógico, o otorrino faz rinoplastia, acho que não adianta ter o nariz bonito se o nariz não funciona. Sim, Então, o otorrino, ele consegue integrar essas duas partes, tanto no nariz bonito quanto no nariz funcional. É uma área de interface também com a cirurgia plástica, então os dois acabam fazendo. Muitas vezes o paciente prefere que tenham 2 profissionais fazendo, um otorrino e um plástico fazendo para ajudá-lo. serviço completo. Mas é uma coisa que ajuda bastante. Quanto a futuro, olha, difícil te falar de futuro. Mas robô, por exemplo, as pessoas acham que o robô faz mágica, ele faz sozinho. Robô é um instrumento cirúrgico. Sim, Se não tiver um humano usando o robô, não sai nada. Então, não um transformer que vai não operar é, por você. exatamente, não é um Transformer que vai te operar, não é uma coisa da cabeça dela que vai sair fazendo cirurgia. Acho que o futuro é fazer cirurgias cada vez maiores por acessos cada vez menores. Foi o futuro que aconteceu com as cirurgias de, por exemplo, uma coisa que eu cito agora, de hipófise. Então, a cirurgia de hipófise antes era feita pelo cérebro, depois Sim. passou a feita pelo nariz com um microscópio, agora ela é feita com uma câmera lá dentro que entra o otorrino e o neurocirurgião juntos conseguem tirar um tumor. Então, acho que o futuro é cada vez acessos menores para cirurgias maiores. E medicação. Acho que os imunobiológicos vieram realmente para ficar, para ajudar os pacientes até a diminuir risco de cirurgia, melhorar a qualidade de vida antes de operar. Então, acho essas duas coisas que eu pensaria. E acho que também comentou do tamanho da cirurgia. Como que é a recuperação? Porque elas são bem pequenas, né? E melhorou a recuperação com esses acessos menores? Sem dúvida nenhuma, acho que essa foi uma principal coisa que por esses acessos ficaram. Então você tem menos tempo no hospital, você tem menor chance de complicação, menos dor, tudo isso, esses avanços ajudaram a gente a melhorar. E comparando com quando você começou, você acha que melhorou muito? Ah, melhorou bastante, sem dúvida. Os que eu operei no começo provavelmente se recuperariam mais rápido agora. Eu tenho quase certeza disso. E o que que você gostaria de que você acha que precisa melhorar ainda na no otorrino, Ah, em isso termos de tratamento para melhorar ainda doenças, não, de otorrino. técnica? Ah, Você não acha que poderia sei, Pedro. É que o otorrino cresceu tanto, tanto, que dificilmente você vai ter um otorrino fazendo tudo de otorrino. Antigamente as pessoas faziam otorrino e oftalmo juntos. nossa, Então, e agora a otorrino cresceu tanto, subdividiu tanto, que é difícil eu te falar, olha, eu vou dar pitaco na área do outro que eu não sei fazer. Acho que é uma coisa que cresceu bastante. O que falta melhorar, não sei. Acho que sou tão feliz no que eu faço que pra mim tá ótimo. É difícil eu te falar, olha, eu vou melhorar isso, vou melhorar aquilo. perfeito, perfeito. É uma coisa que eu fiquei pensando agora para te perguntar, seria aqueles pacientes que precisam usar o caninho na garganta, né, a Na traqueostomia. traqueostomia. Como que faria isso? Quais que são os cuidados? Então, primeiro vamos falar um pouco das indicações de uma traqueostomia, né? Traqueostomia, ela nada mais é que uma alternativa à respiração. Então, o paciente ele tem alguma parte obstruída para cima do pescoço, que faz com que ele tenha falta de ar, e ele coloca esse equipamento para respirar sem ter dificuldade, sem ter risco de ter fadiga, né? O que pode levar a gente a colocar uma traqueostomia? Tumor. Então, um tumor grande que está obstruindo a garganta, com que o paciente precisa respirar por baixo para continuar vivo. Eventualmente, pacientes com paralisia das cordas vocais. Então, as duas cordas vocais do paciente ficam paralisadas numa posição em que a laringe dele está fechada e isso leva a gente a fazer uma traqueostomia.
Pacientes que ficam entubados por um longo período, e quando são entubados tem uma coisa que chama estenose. Então fecha o caminho que leva o ar da laringe para a traqueia. Nossa. Também esses pacientes podem precisar de uma traqueostomia. E uma coisa que você citou quando a gente conversou de disfagia logo no começo, pacientes com engasgos, com aspirações, alguns deles podem precisar da traqueostomia para limpeza de secreção. O paciente tem tanta secreção descendo que ele faz uma traqueostomia para aspirar melhor, para conseguir respirar melhor e evitar a broncoaspiração. E uma pergunta que me veio também à cabeça agora, e vida social? Elas conseguem falar pela traqueostomia? Depende. Na verdade, assim, a traqueostomia, ela não impede o paciente de falar, não impede o paciente de viver, não impede o paciente de fazer nada. Os pacientes estão por aí com traqueostomia. Se o paciente tiver estruturas íntegras acima dela, ele consegue falar normalmente. Ou tampando com o dedo, porque a corda vocal vibra e ele consegue emitir som. Ou tem uma estrutura que é acoplada na traqueostomia que a gente chama de válvula de fala. Então ela é uma válvula que ela tem um mecanismo onde o ar, para ele puxar, o ar entra, mas na hora que ele vai falar e precisa da saída do ar, ele não sai pela tráqueo, ele sai por cima vibrando a corda vocal. É que uma coisa que eu realmente não entendi, porque vai ter um balãozinho dentro, né, da traqueostomia para. Não Não? necessariamente. O balãozinho, o cuff, É. ele é importante, mas em pacientes que têm aspiração. Tem paciente que tem aspiração, paciente que está entubado no centro cirúrgico, esse precisa do cuff insuflado. Uhum. Mas a maioria dos pacientes que você vê na rua, eles não têm o cuff insuflado, eles têm só uma cânula. Então ele consegue respirar e em volta dela tem espaço. Então ele Não consegue sabia. soltar o ar e falar. Porque pra mim tinha que ter pra não broncoaspirar, não fazer. Não, porque se o paciente ele não tiver alteração neurológica que impede ele de deglutir, é um paciente saudável que tem uma paralisia das cordas vocais, um paciente Uhum. saudável que tem uma estenose. A estenose vai ser difícil dele falar porque está fechado acima da traqueostomia, então o ar não vai passar pela corda vocal. Mas o paciente com a paralisia das cordas, ele consegue falar porque o ar vai movimentar essas cordas e ele vai conseguir. Ele não precisa do cuff, porque ele é saudável, ele tem Sim. reflexos. Ele consegue tossir, consegue deglutir. E deixa eu te perguntar, a estenose de traqueia, ela tem alguma solução ou vai ter que ficar com a traqueostomia, depende? Muitos pacientes, a gente faz uma coisa que chama dilatação sem precisar da traqueostomia. Quando o quadro é detectado rapidamente, você pode colocar um balão lá dentro, com visão que a gente fala de endoscópica. Então você põe o aparelho na laringe do paciente, enxerga onde está a corda vocal, coloca um balão, e na hora que esse balão insufla, ele abre a laringe, ele abre a estenose e o paciente não precisa. Mas muitas vezes, quando o paciente precisa fazer dilatações com frequência, ou estenoses muito grandes, muito fechadas, aí é melhor deixar a traqueostomia para não correr risco de vida. Perfeito. Uma outra coisa que eu me lembrei agora é por exemplo, você tem paciente em UTI, que Uhum. tem toda a NASA de equipamentos cirúrgicos, de equipamentos de monitorização nele. Uhum. Ele pode ter sinusite por conta da sonda nasogástrica? Pode, pode, porque a sonda ela pode comprimir os locais onde drena a secreção. Então ela cria um edema ali pelo trauma, isso faz obstrução nos meatos e pode levar à repetição. Por isso que se você for ver um paciente internado em UTI há muito tempo, a sonda ela é trocada. Então, com frequência. Tem paciente que fica muito tempo que a gente recomenda que coloque sonda oral. Então, o paciente colocou a sonda, fez sinusite, a gente recomenda que troque a sonda para colocar a sonda pela boca e continuar lavando o nariz. Mais um fator para a gente lavar o nariz, Aham. tá? Ou fazer gastrostomia também, né? Você vai Mas ficar, né? gastrostomia, se for ficar muito, muito tempo, aí você consegue, você faz a gastrostomia, que é mais, protege mais o paciente, Aham. tá? Mas se for pela sonda, vou ficar pouco tempo, não vale a pena você Sim, fazer sim. uma gastro por conta disso. Sim, perfeito. E doutor, para o senhor, o que que seria a rocha da saúde? Uma ideia ótima de um menino que me emocionou hoje, de eu vir aqui. Conheço o Pedro, ele tinha 3 anos. Eu vejo agora um moleque que vai ser meu colega. E para mim é importante trazer tanta informação para saúde da população, quanto para aluno de medicina que não sabe que especialidade seguir. Ele estava falando com especialistas que vão te orientar no que eles fazem, no que futuro que você almeja para sua carreira como médico. Ah, doutor, fico até emocionado em Eu que ouvir as fico, palavras do senhor. eu que fico.
Olha, doutor, o senhor tem mais alguma coisa que o senhor queira comentar, Só te falar? agradecer, Pedro. O Só te agradecimento é agradecer de todo você estar meu, aqui. Só é te todo agradecer meu. de eu estar aqui com você. Obrigado. Então eu vou dar um recado para você que está em casa, para seguir a gente, comentar, compartilhar, seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no TikTok. Também temos os podcasts no YouTube e no Spotify. Então, gente, muito obrigado e até o próximo Rochas da Saúde. Um abraço a todos. Ó. Cara.